quando um terreno baldio se torna a pátria de um grupo de meninos, não há limites para defender a honra, os amigos e lutar com o coração. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila, sou psicóloga, biblioterapeuta e hoje eu quero compartilhar a minha experiência com o livro Os Meninos da Rua Paulo, do escritor húngaro Ferenc Molnár. Eu não tenho o livro físico, eu li num aplicativo de leitura, mas eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira conhecer um pouquinho mais dessa história e até adquirir o livro. A obra foi publicada em 1906 e é leitura obrigatória para os adolescentes em período escolar. Também existe um filme retratando a história desta obra. Bem, tudo se passa no final do século XIX em Budapeste. E lá nós conhecemos dois grupos de garotos. A Gangue do Jardim Botânico, ou os Camisas Vermelhas, e os Meninos da Rua Paulo. Eles têm esses nomes, os grupos têm esses nomes porque são exatamente os lugares que cada um desses grupos acabou encontrando para se reunir. Então, como em todo grupo, cada um deles tem um líder. O líder dos Camisas Vermelhas é o Feri Ats. Ele é um adolescente muito forte, muito combativo, mas que também tem um respeito pela honra, né? Então, todas aquelas atitudes, seja dos meninos do grupo ou não, que são de coragem, são para defender aquilo que a pessoa acredita, ele respeita. E isso fica muito claro no decorrer da história. Mas ele decide que o grupo precisa de um outro lugar, que o Jardim Botânico não é suficiente. Então, eles decidem invadir e tomar o terreno da Rua Paulo. Bem, os Meninos da Rua Paulo, eles são liderados pelo Boca, que é um adolescente que tem aí por volta de 14 anos, mas ele tem uma percepção de mundo bastante adulta. É uma pessoa que não age movido pelas emoções, ele sempre pensa sobre as situações, ele pondera todas as possibilidades, ele pensa nas consequências antes de tomar uma atitude, antes de apresentar algum planejamento para o grupo. Durante a história, nós vamos vendo essa preparação dos dois grupos, como eles fazem, como eles se organizam, que informações eles vão buscar para esse combate. Então, a história ela é basicamente sobre essa preparação para o confronto final. Eu não posso deixar de falar sobre um garotinho, o Nemexek. Ele faz parte do grupo dos Meninos da Rua Paulo. E lá, eles utilizam as patentes, né, como se fosse uma hierarquia do exército. E ele é o que tem a patente mais baixa, o que tem que fazer todos aquelas atividades que ninguém quer fazer, porque ele é o menorzinho e porque ele tem uma aparência mais frágil. Mas é um personagem que para mim foi muito marcante na história, porque ele tem uma honra muito forte, ele tem um código pessoal de conduta muito forte, muito intenso, e ele vai mostrando isso ao longo da história com todas as atitudes que ele toma e todas as decisões que ele toma também quando ele não tem acesso ao Boca, que é o líder do grupo. Ele vai tomando as próprias decisões e o interessante é que ele faz isso sempre pensando no bem maior, sempre pensando no coletivo, naquilo que vai ser melhor para o grupo, não importando quanto isso pode custar para ele mesmo. Então ele acaba até se colocando em algumas situações que podem prejudicá-lo, mas o grupo para ele vem em primeiro lugar, esse senso de pertencimento vem em primeiro lugar. Eu acho que é importante também contextualizar
o momento em que essa obra foi escrita e as questões políticas e sociais que estavam acontecendo no país e que possivelmente influenciaram o autor. Naquele período, a Hungria fazia parte do Império Austro-Húngaro, que foi uma aliança militar que durou de 1867 a 1918. Então, a Hungria fazia parte de uma monarquia dual, na verdade. O que é uma monarquia dual? É quando dois países independentes estão debaixo de uma única autoridade, que era então a Áustria e a Hungria. Com o passar do tempo, os húngaros começaram a temer que toda a cultura, toda a identidade do povo se perdesse naquele governo. Então, movimentos sociais começaram a ser feitos com o pedido de que as políticas fossem revistas, e isso foi feito especialmente por jovens que se levantaram para lutar e exigir que as políticas fossem revistas de modo que a cultura e a identidade do povo húngaro se mantivesse dentro do possível intacta. Nesta história, então, nós podemos perceber talvez uma analogia, né? Caso realmente o autor tenha se inspirado pelo contexto político e social da época, o que é bastante provável. Nós podemos ver esta metáfora, porque os meninos da Rua Paulo, eles diziam, né? Eles tratavam aquele terreno baldio como se fosse a pátria deles, e eles queriam defender esta pátria a todo custo. Então, nós podemos ver um paralelo, né? E não é à toa que esta obra se tornou uma leitura obrigatória, até como uma forma de perpetuar um pouco da história e das memórias da Hungria, todo esse período, todas essas dificuldades, esses desafios que o país passou, que o país enfrentou. Então, essa luta dos meninos para defender a pátria pode simbolizar a luta do povo húngaro e a união do povo para este bem comum, para este bem maior. É um livro que fala sobre pertencimento, essa questão do pertencimento é muito forte, especialmente considerando este processo de formação e manutenção da identidade, que é o período da adolescência, né? Quando a pessoa não é criança, também não é adulto. Então, existe essa necessidade de pertencer a algum lugar, de pertencer a um grupo, e isso é muito forte nos dois grupos de garotos que nós conhecemos ao longo da história. O livro também fala sobre o poder do grupo, sobre a força do coletivo, fala sobre a beleza do respeito entre pessoas que estão de lados opostos, que pensam de formas diferentes e que podem até ser vistas como rivais. Quanto isso é adulto, quanto isso é maduro e quanta beleza isso traz não só para a história, mas para a vida. Este livro também fala da perda da inocência, aquele momento em que se percebe que tudo aquilo que valia a pena, tudo aquilo que era um estímulo para seguir adiante, não era tão importante quando comparado à imensidão que é a vida. Então, tem esse momento de perda da inocência por se deparar com a vida real, por se deparar com a realidade das coisas, com as consequências das escolhas que se faz. É um livro belíssimo, emocionante, foi uma experiência muito agradável, muito positiva. Ele fala sobre amor, sobre amizade, né? Esse amor na amizade, amor pelo grupo, amor por aquele lugar a que se pertence. Fala sobre honra, fala sobre coragem e sobre sacrifício. Não sei se você conhece essa obra, se você já teve essa oportunidade
Se você teve essa oportunidade, eu te convido a deixar aqui nos comentários como foi a sua experiência e quais foram as suas percepções com esta leitura. Se você não conhece essa obra, fica aqui uma dica para você. É um livro bastante emocionante e tem uma leitura bastante fluida também. É uma leitura que caminha muito bem, que flui muito bem. Se você está chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar também, porque isso ajuda muito no crescimento do canal, porque o algoritmo do YouTube vai entendendo que é um vídeo relevante, então ele começa a entregar para mais pessoas. Se você gosta de literatura, então não perca todas as outras novidades que vêm por aí. E eu volto em breve com mais passeio literário para vocês. Até lá!